Roda d'água em movimento, nunca tem tempo para congelar. Era o ditado que a minha mãe sempre dizia na sua jornada de divulgação. Algum tempo depois, após o meu nascimento, meus pais se separaram por incompatibilidade de gênios. Nessa época, a minha mãe já guardava em seu ventre o meu irmão. E assim, passados alguns meses, o meu irmão Takao veio ao mundo. Quando completou 2 meses de idade, foi diagnosticado que meu irmão era portador de paralisia cerebral. Tanto as clínicas como os hospitais haviam declarado que sua doença era incurável. Nesse momento, a minha mãe não tinha outra saída, a não ser rezar. E foi aí que ela se lembrou das palavras de meu tio-avô. Você não pode se esquecer de Deus. Se isso fizer, se tornará o erro dos mais graves. Na verdade, o tio de minha mãe havia sido curado de uma doença da perna através das orações do primeiro condutor da igreja Mor Chua. E depois desse acontecimento, começou a servir firmemente na fé. Provavelmente, a história de meu tio-avô tenha sido uma inspiração para minha mãe, pois a partir daí, ela percebeu que somente Deus poderia salvar. E foi assim que a sua fé se tornou intensa. Devido à doença de meu irmão, ele contraiu problemas nos movimentos de sua perna direita. Apesar das cirurgias nos renomados hospitais e do fervor de minha mãe, Takao acabou por ser dependente de muleta. Contudo, Deus Parens, com seu infinito amor parental, deixou apenas um sinal na perna dele, pois a sua capacidade intelectual não havia sido afetada. Certamente, tinha recebido a graça de ter reduzido um grande sofrimento em pequeno. Quando Takao recebeu a alta, o lema de minha mãe passou a ser: um dia de cada vez. Se deparasse com algum obstáculo ou dificuldade, ela sempre afirmava para si mesma: um dia de cada vez. E continuava com otimismo a sua caminhada. Foi quando um certo dia, o meu irmão voltou da escola chorando por ter sido humilhado por causa de sua deficiência. Nesse momento, a minha mãe o advertiu dizendo: não deve ter vergonha por ter alguma deficiência física. A maior vergonha é você chorar por causa disso. Um fato marcante ocorreu no outono do primeiro ano escolar de Takao, quando ele tinha 7 anos de idade. Logo pela manhã, chovia muito. Na verdade, era um tufão que havia deixado grandes estragos na nossa região. Em tais circunstâncias, as aulas são suspensas e não havia uma alma que se atrevesse a ir à escola. Mesmo assim, a minha mãe, com seu corpo franzino, carregou meu irmão nas costas e enfrentou a tempestade. Era absolutamente inútil o uso de guarda-chuvas ou capas. Além de ser um ato sobre-humano, foi um ato de coragem. Quando chegaram, o diretor da escola perguntou o motivo de ter se arriscado num dia como aquele. E com um semblante sério, a minha mãe respondeu: Takao é uma criança que não consegue andar sozinho. Como mãe, tenho o dever de trazer à escola mesmo num dia como esse, em que ninguém se atreve a sair de casa. Naquela época,
Os direitos humanos não eram tão respeitados como nos dias de hoje. Takao sofria muito com as gozações dos seus colegas por causa de sua perna. Só fico imaginando o quanto tinha sido difícil esses tempos. O pior disso tudo é que minha mãe sabia desse sofrimento. O fato de minha mãe ter carregado meu irmão até a escola não era para ele sofrer mais com as injúrias de seus colegas, mas continha um intenso amor de mãe em mostrá-lo que ele não estava sozinho nessa luta. Diante da resposta de minha mãe, o diretor da escola havia ficado sem palavras por alguns momentos. A minha mãe era uma pessoa muito rígida, mas Takao sabia que dentro daquelas palavras continha um espírito amável de uma mãe preocupada. Foi quando ele ganhou a sua primeira muleta. Ele não se conteve de alegria, mas logo pôs-se a chorar, dizendo que a sua perna era mais fina que a própria muleta. Realmente, a sua perna era muito fina. E além disso, havia inúmeras cicatrizes das infinitas cirurgias que havia passado. Disse a ele parar de chorar, pois a nossa mãe iria se preocupar. Ele logo parou e disse: "Mamãe, desculpe." Era muito intenso o respeito e amor que ele tinha com a nossa mãe, além do sentimento de gratidão. Takao era um lutador. Conseguiu romper vários obstáculos devido ao seu problema físico, chegando a concluir o ensino básico. Também conseguiu se ingressar no então ginásio de Tenri, onde estudavam os melhores alunos da província de Nara. Com o decorrer do tempo, a minha mãe se tornava mais rígida em relação ao Takao. Foi numa certa vez em que ela havia comprado uma bicicleta para ele. Nesse instante ela disse: "Hoje é o seu aniversário de 15 anos. Então, você já é considerado um adulto, e Deus Pares trabalhará de acordo com seu uso espiritual. Até agora, teve uma muleta para se apoiar. Daqui para frente, vai ter uma bicicleta como um novo apoio. Vai, vamos treinar." Takao estava com medo de subir na sua nova bicicleta. Mas sem se importar com isso, minha mãe o colocou no assento. Ele, todo desajeitado, tombava várias vezes e caía. Nesse momento, minha mãe sentava na garupa e o animava. "Homem não chora por causa disso. Vamos, você tem que se esforçar." Na verdade, por detrás daquele chamado, haviam lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Quando Takao começava a se acostumar, minha mãe subia na garupa. Eles caíam, se machucavam, e mesmo sangrando, ela não o abandonava. Sem perceber, Takao começava a andar de bicicleta com segurança. Foi de minha mãe que Takao aprendeu que não havia nada que seja impossível de ser realizado na vida, pois Deus Pares concede graça para aqueles que se esforçam. E dizia: "A roda d'água em movimento nunca tem tempo para congelar." Nessa mesma época, ela estava na dura batalha para recuperar uma igreja problemática. Concluindo o ginásio, Takao foi admitido no setor de engenharia civil do governo provincial de Nara. Trabalhou aí aproximadamente 10 anos. Nessa mesma época, a minha mãe conseguiu restabelecer a igreja, chegando a ser nomeada como a quarta condutora. E é assim que os nossos destinos começaram a ser mudados. Nesse mesmo ano eu me casei. E no ano seguinte, tivemos uma grande alegria.
Era a alegria que Deus Pai vinha preparando para o meu irmão. Ele tinha servido com muita dedicação no restabelecimento da igreja, ao mesmo tempo que trabalhava. Meu irmão casou-se com Yukiko, que foi ora sua muleta apoiadora, ora sua base sustentadora. A alegria de minha mãe era imensurável. Na verdade, esse contentamento acendeu o fogo de sua própria fé. Eu tenho criado marido e mulher. Isto é o princípio deste mundo. Até agora, era somente sustentar a sua vida. De agora em diante, será para a salvação do próximo. Por essa razão, pediu demissão de seu trabalho e foi morar com a sua esposa na igreja Mor Chua, para dedicar-se como membro da Associação dos Moços. Terminados os serviços na igreja Mor, voltaram para a igreja filial Takahashi e juntos, marido e mulher, se ingressaram no curso de maturação espiritual. Tinham então 3 filhos. Quando meu irmão completou 30 anos de idade, ele resolveu fazer divulgação solitária num local desconhecido. Saiu de Kashihara, província de Nara, e dirigiu-se aproximadamente 600 quilômetros ao norte, em Sate, na província de Saitama. Na partida, a minha mãe disse as seguintes palavras: Takao, como estou em plena caminhada de divulgação, não tenho nada de material para dar a você. Por isso, ouça o que vou lhe dizer. Quando um certo senhor chamado Konosuke Matsushita estava fabricando tomadas elétricas, pensava somente em como fazer para torná-las mais baratas, duráveis e contentar os clientes. Sem querer, a sua empresa se tornou a poderosa National, conhecida no mundo inteiro. Pensar no bem dos outros e dedicar-se é o que está de acordo com a razão de Deus. Basta ter o espírito de se dedicar aos outros, pensando em como contentá-los com esse corpo excepcional e também em como seguir a vida modelo de Oyasama. Vou te fazer um pedido. Não deseje nunca constituir uma igreja e nem de ter seguidores. Carregando nas costas um pequeno altar, Takao, apoiado na muleta, balançou a cabeça em sinal de consentimento. Fui acompanhando e fomos nos distanciando. Da varanda, a minha mãe gritou: Takao, você pode apoiar na muleta, mas nunca nos outros. Essas palavras foram seu presente de despedida. Foram ditas sob o doloroso sentimento de ver o filho, fisicamente deficiente, partir, e de imaginar nas dificuldades da divulgação que ele teria que suportar, conforme a experiência que ela mesma teve e superou. Nesse momento, meu irmão ergueu a muleta e gritou: Mãe, não se preocupe. Vou inteiramente apoiado em Deus Parens e Oyasama. Era numa noite com vento frio. O luar iluminava minha mãe, que se segurava para não chorar. Mas em seus olhos, as lágrimas brilhavam. Na época, também estava fazendo a divulgação solitária. No trem com destino a Sate, animei Takao a não se preocupar, porque um divulgador conhecido já havia encontrado um local para promovermos a divulgação.
Chegando ao nosso destino final, fomos à casa onde tinha reservado um quarto de aluguel que seria a base de divulgação. E foi-nos dito: não posso alugar para vocês, porque os meus parentes e amigos se opõem, dizendo que um divulgador da Terikyo pode tomar e acabar com a casa. Fiquei com muita vergonha. Afinal de contas, eu havia providenciado tudo. Olhando para o rosto de meu irmão, ele estava calmo e disse: tudo bem, é natural que assim seja. Virou-se para o dono da casa e pediu: desculpe, senhor, não vou incomodá-lo